Aí a mais um episódio da série de precificação com Lu Jaber. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Jaber e hoje nós vamos falar sobre custos fixos e custos variáveis para te ajudar a precificar. Então eu vou tentar esclarecer aí um pouquinho desse bicho papão que é custos fixos e custos variáveis. Então fica aqui comigo até o final, que hoje tem assunto para mais de metro, hein, meninas? Então vamos lá, olha só. Custos fixos, quem sabe aqui qual é a diferença de custos fixos e custos variáveis? Custos fixos é tudo aquilo que você gasta para fazer o seu ateliê funcionar. Tudo. Então, aluguel, água, luz, telefone, cartão de visita, tags, etiqueta eu não coloco aqui, tá? Mas cartão de visita e tag eu coloco, porque você precisa fazer uma quantidade de cartão de visita e de tags, e normalmente a gente coloca isso em todo o material, né? Isso vai em todo o material. E cartão, inclusive, a gente entrega para as pessoas independente de ir dentro da peça, né? Então, cartão de visita e tags entra aqui em custos fixos, tá? O seu salário entra em custos fixos, porque afinal de contas, você precisa receber para fazer o boteco funcionar, é ou não é? Então, seu salário ou o salário de uma funcionária, se você tiver ou vir a ter, entra aqui também. Frete ou gasolina, MEI, se você tem MEI, entra aqui também. E qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, eu tô falando aqui de um geral, que entra no geral, mas é lógico que tem casos e casos, pode ser que tenham coisas que entrem aqui para você que não entre para outras, mas de uma forma geral, custos fixos é tudo aquilo que você precisa ter no seu ateliê, paga todo mês para ter no seu ateliê. Por exemplo, se você pagasse propaganda todo mês, se for uma coisa constante, todo mês entraria aqui em custos fixos, tá? Mas é o que eu falo, pode ser que tenha gente que pague, pode ser que tenha gente que não pague, né? Frete pode entrar nos variáveis junto com o preço de tecido, pode, tá? Tem coisas que eu prefiro colocar, por exemplo, em custos de material, que nem etiqueta. Etiqueta eu prefiro colocar em custos de material. Por quê que eu prefiro colocar etiqueta em custos de material? Porque a etiqueta pode ser que eu use diferentes etiquetas para tipos diferentes de material. Uma etiqueta menor para um produto menor, uma etiqueta maior para um produto maior. E eu também prefiro colocar o frete espalhado no tecido. Já comentei isso algumas vezes também. Eu prefiro, é um hábito meu, é uma coisa que eu uso, tipo, desde sempre, quando eu comecei a fazer compra programada. Então, eu prefiro, tá? Mas muita gente coloca aqui em custos fixos e custos variáveis. Como às vezes modifica esse valor, então eu prefiro colocar lá junto com os tecidos. Fiz uma compra de tecido e na hora que eu faço a compra de tecido, eu espalho no tecido, tá?
Jaci, você disse que fez inscrição bastante dias e não foi liberado. O quê? É comigo ou é com alguma outra Luluzinha aí? Me fala, tá? Bom, e mesmo que você não pague um aluguel para um espaço para o seu ateliê, eu sempre comentei que é importante colocar nem que seja uma porcentagem do aluguel, da água, da luz, nas despesas do ateliê, porque afinal de contas, de qualquer forma, você usa um espaço para fazer isso funcionar. Se esse espaço não tivesse sendo ocupado por você, ele poderia estar sendo ocupado dentro da casa para um escritório do marido, para um escritório de um filho, para um local de estudo, enfim, não importa. Ele poderia estar sendo ocupado por outra coisa e está sendo ocupado pelo ateliê, nem que seja um cantinho dentro do seu quarto. Eu tenho muitas alunas, e não é uma só não, eu tenho muitas alunas que tem uma mesinha ou na sala ou ali junto do quarto e tá tudo bem, né? Para quem compra os aviamentos na loja, devemos diluir a gasolina ou a condução nas peças? Pode, tá? Só não pode deixar de colocar, mas pode colocar no material que você comprou, tá? Lu, suas dicas estão dando resultado no meu Insta. Sandra, você compartilhou comigo. Ó, a Sandra tá usando hashtag aí nas postagens dela, tá fazendo vídeo, tá colocando fotos e tá pegando encomenda de outras cidades, hein, meninas? Então, quem não tá fazendo, tá aí deixando de vender, porque que dá certo dá, né, Sandra? Por sinal, Sandra, depois que terminar nossas lives aqui de precificação, eu quero que você venha conversar com as meninas, viu? Lu, como quantificar essa porcentagem de aluguel? O pulo do gato ateliê. Bom, você pode colocar, se é um quartinho, eu colocaria tipo entre 20% e 25%, se é um quarto. Se você ocupa um quarto da casa, eu colocaria essa porcentagem de 20%, 25% do que é pago de aluguel para custos fixos, dentro dos custos fixos. Se é um pedacinho menor, tipo 10%, tá? O importante é ter alguma porcentagem disso daí dentro dos custos fixos, tá? Já se... para entrar no grupo das Luluzinhas lá do Facebook, mas não tem ninguém para ser liberado, não. Eu liberei gente agora também. Depois me chama, tá? No direct para eu ver o que tá acontecendo. Que mais aqui? Deixa eu ver antes de eu continuar. Estou adorando as lições. Vim indicada pela Cíntia. Silvana, seja bem-vinda, viu? A vaca é da hora. Bom, então eu falei sobre cartões de visitas e tag, que também entra aqui, tá? Porque é um custo fixo que você vai precisar ter, por exemplo, de 6 em 6 meses ou de uma vez por ano. E o que eu faço com esses cartões e tags? Vamos supor que vocês encomendaram aí 1000 cartões e 1000 tags, tá? E isso aí deu R$600, vamos supor, tá? E normalmente esses 1000 vai dar para você passar o ano inteiro com esses cartões e essas tags. Como é que eu faço para diluir isso aqui nas minhas contas fixas do mês? Se eu paguei R$600,
eu vou dividir 600 por 12, porque um ano tem 12 meses, vai dar aí R$50 por mês. Então, R$50 por mês eu preciso jogar nos meus custos fixos, entendeu? Porque o custo fixo é o custo fixo mensal. Então, qualquer coisa que você vá jogar em custos fixos, lembra que é mensal. Então, se você comprou cartões, dá para 3 meses, vou dividir, sei lá, paguei R$100, divido por 3 meses, vou ter aquele valor fixo que o meu ateliê precisa pagar mensal. Entendeu? E assim por diante. Mesma coisa aluguel. Se eu pago, sei lá, R$1.000 de aluguel na minha casa e tem um espaço do meu ateliê que ocupa, sei lá, tipo 10% da casa ali. Vou colocar 10% de R$1.000, vai ser R$100. Esses R$100 eu vou colocar de custo fixo dentro do meu ateliê. Tá? Entendido até aqui? Em relação ao salário, você vai definir um salário que você quer receber do seu ateliê para gerenciar esse boteco, né? Então, é lógico, não acho justo um salário mínimo, mas eu acredito que entre 1.200, 1.500, porque você não vai estar como é que fala? Você não vai estar recebendo só esse salário, você vai estar recebendo, você também vai receber como costureira e como cortadeira do ateliê. Ateliê Samurai Penha, quem tem casa própria, lembra, meninas, eu tenho casa própria, mas e se eu resolvesse alugar um pedaço da minha casa para alguém ter um ateliê? É nesse sentido que eu quero que vocês pensem. Não é porque o meu material tá pago dentro do armário que eu não tenho que cobrar por ele. É a mesma coisa, tá? Em algum momento você pagou por ele, tá? Então, se você tem casa própria, vai seguir a mesma linha de pensamento, porque você poderia estar alugando esse espaço para alguém e ganhando dinheiro com isso. Isso aqui, gente, é um negócio, tá? Não é porque a gente precisa, é mudar o olhar, é exatamente isso, Cíntia, é mudar o olhar, é entender que isso é um negócio, isso não é uma diversão. É lógico, pode ser uma diversão, mas aí você define se você quer encarar isso como diversão ou se você quer encarar como um negócio. Se você quer encarar como um negócio, trata como um negócio. Preto no branco, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Puxa, Lu, estou cheia de tecidos aqui que estou perdida, muitos retalhos. Isso é algo em comum aqui entre muitas, eu tenho certeza. Primeira coisa, para de comprar tecido. Primeira coisa, faz dinheiro com esse tecido que você tem aí, tá? A Penha tá falando que o ateliê dela é um quartelier, tá? É isso mesmo, mudar o olhar. Já tô entendendo melhor a precificar, isso mesmo, tá? Então, olha só. Bom, então falamos da questão de aluguel. Falamos sobre os... Ah, tá. Aí eu tava falando sobre o salário, tá? Esse salário que você recebe, eu costumo colocar, tipo assim, principalmente para quem tá começando, entre R$1.000 e R$1.500 de salário. É lógico que conforme você vai aumentando, você pode colocar seu salário até de 10.000. Quem manda nesse boteco é você. Só que é importante ter a consciência de que se você vende 10.000, se você quer um salário de 10.000 e ainda tem os outros custos,
né, ali do seu ateliê, você precisa entender que você vai precisar faturar aí pelo menos uns 25 mil. E essa, acredito que não é a realidade de quem está começando. Então, o seu salário, você pode colocar o seu salário do tanto que você quiser. Gente, em falar nisso, eu falei que salário mínimo, mas eu nem sei quanto é que tá o salário mínimo. Eu acredito que deve estar entre 1.000 e pouco mesmo, né? Mas é importante entender que essa questão de salário, quando a gente fala em salário, precisa ter bom senso no começo, porque o seu salário é o que vai ser mais caro, porque a maioria de vocês trabalham em casa mesmo, então vai ser o que tem mais caro de custos fixos. Ah, tá 1.045 o salário mínimo, né? Então, eu acho justo botar tipo 1.500 o salário de vocês, porque um salário de costureira é esse valor, né? Mais ou menos. Pelo menos aqui em Brasília é uns R$ 1.500. Então, é importante, quando a gente fala, não, eu quero receber tanto, você precisa parar para pensar que você vai ter que ter um faturamento de custo fixo ali. Se o seu custo fixo deu R$ 2.000, você vai precisar ter um faturamento de no mínimo o dobro. No mínimo aí uns R$ 4.000 para que o seu negócio seja um negócio saudável, entende? Então, quando você pensa em salário, precisa ter bom senso, principalmente no começo, porque até onde você vai conseguir bancar esses custos fixos, entendeu? E mesmo que a gente ainda, Lu, mas eu não tiro R$ 1.000, como é que eu quero ganhar de salário R$ 1.000, vamos supor, ou 1.500? Mas isso precisa ser a sua meta, isso precisa ser uma meta no seu ateliê. Se você ainda não alcança isso, trabalhe alguma estratégia para que você comece a fazer isso acontecer. Entendeu? Bom, então em relação a salário, salário é uma coisa, mão de obra é outra coisa, corte é outra coisa, é outro tipo de mão de obra, porque eu já também comentei sobre isso. Quando a gente fala em costura, pode ser que no seu ateliê não seja você que costure. Eu já tive ateliê que eu tinha tantas outras funções, que eu tinha funcionárias, eu tinha 3 funcionárias que eu pagava para costurar, pagava uma outra para cortar e eu gerenciava tudo isso. Então, imagina que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, não quer dizer que é porque você que costura que você também não tem que receber pela mão de obra da costura. Tá? Sinceramente, nesse momento, eu acho muito complicado fazer todos esses custos. Cenário de guerra. Não é não, viu? Não é não. É oficina do artesanato. Não é não. Pode saber que, por sinal, a gente que tá na fase de costura, a gente tá recebendo muito melhor que muita gente aí, viu? Não é complicado, não. De energia eu coloco 20% do meu custo, porque considero ferro e celular além da máquina. Isso, tá? Hoje comecei por ordem no boteco. Muito bem, Derli. Hoje uma cliente me pediu sugestão para presente, mandei 3 fotos, tudo explicadinho. Aí a vaca quer uma peça com estampa da outra. Eu disse por quanto ficaria e que mandaria o link do PagSeguro para pagamento. É sempre assim, né, gente? Ainda a pessoa quer a estampa da outra. Nossa Senhora. O salário não é a nossa hora, Vera, não é a nossa hora, tá? Hora de trabalho é mão de obra. Salário entra em custos fixos. Mão de obra entra em custos de materiais, tá?
É o que você gasta para produzir aquela peça. Você gasta para produzir mão de obra. Então, ela entra em custos de material, tá? Sacola encantado, o que que eu não respondi? Me fala de novo, porque pode ter passado e eu não vi. Como faço para incluir esse valor da energia? Coloco qual percentual? Alessandra, você vai... a Cíntia falou que ela coloca 20% do que ela paga na casa dela, 20% é de custo fixo do ateliê. Então, você precisa observar o que você gasta de energia, é pouco, é muito, é médio, o que você gasta equivale a quanto da energia da sua casa, tá? Por isso que eu falo que cada caso é um caso, tá? Gente, a gente não pega encomenda de ninguém sem pedir uma entrada. Isso não existe. Para artesanato, não existe isso. Por sinal, para as outras coisas, normalmente as pessoas ainda pedem para pagar adiantado. Eu só pego qualquer coisa para fazer se me pagarem adiantado. Senão, eu não pego, tá? Mas nesse caso, quanto seria o salário de corte e de costura além da mão de obra? Calma, meninas, hoje a gente está falando de custos fixos e custos variáveis, senão é muita informação aqui, tá? Eu cortava todas as minhas peças, mas hoje, devido ao problema da coluna, estou terceirizando o corte. E isso, Penha, eu prefiro, quando eu estava trabalhando com produção, o meu corte eu terceirizava também. E é o melhor dinheiro, né, que a gente paga, é esse dinheiro do corte. Mas qual o valor do corte por unidade por mês? Amparo, esse valor de corte equivale também à mão de obra. E ele não é por mês, ele é um corte por peça. Por isso que ele entra em custo de material, tá? No início até conseguir ganhar mais... Agora, com o marido desempregado, eu trabalhando, tá complicado. Aqui em BH, o povo tá comprando o necessário. Mas, meninas, pensem, oficina do artesanato, pensa que quando a gente trabalha em internet, a gente não precisa depender da cidade da gente, tá? Por sinal, a grande vantagem do artesanato, de trabalhar na internet, é que você não precisa depender da sua cidade. Tem várias outras cidades que estão consumindo, né? Então, a gente não precisa depender só da nossa cidade. Ui! Deixa eu tentar ler aqui, porque eu tô tendo que voltar. Mas se a energia varia todo mês, ela entra em gastos fixos ou gastos variáveis? Mimos Baby, normalmente essa parte de luz e água, ele varia, mas é uma variação pequena, né? Dá para você fazer uma média, tá? O que você pode fazer é o seguinte, é pegar as 6 últimas contas do mês da sua casa e fazer uma média, dividir por 6, pega esses 6 meses, soma, divide por 6 e faz uma média, tá? Oi, Ana Maria, um beijo pra você. O corte é o que nos toma mais tempo mesmo. Mas como calcular o valor do corte? Meninas, o valor do corte, eu não queria entrar nesse assunto de corte porque ainda não consegui nem concluir a parte de custos fixos e custos variáveis. Eu não quero confundir a cabeça de vocês em relação a isso, mas eu vou falar um passant aqui. O valor do corte, eu faço assim, eu coloco corte pequeno custa tanto, corte médio custa tanto, corte de peça grande custa tanto e ponto final, entendeu? Então, eu estipulo cortadeira. Eu tô falando isso porque, assim, ó, quando a gente fala em fábrica, a cortadeira, ela trabalha por dia. Ela não são pouquíssimas que são fichadas por mês, né? Normalmente, ela trabalha por dia. Então, ela cobra a diária dela, que nem uma diarista que vai na sua casa, ela cobra a diária dela, faz tantos cortes ali no dia inteiro, tá?
Como eu já tive cortadeira no meu ateliê, eu consegui fazer uma média em que eu comecei com essa coisa de pago a diária, quantas peças ela consegue cortar diariamente ali. Eu consegui fazer uma média em que a minha peça pequena custa X, a minha peça média de corte custa Y, a peça grande custa Z, entendeu? Então eu estipulo um preço para os cortes, tá? E aí eu coloco em custo de material. Com certeza já enviei para a Flórida enxoval de bebê. A internet é uma aliada forte para nós artesãs. Não, a Sandra aqui, ó, ela com esse negócio de usar hashtag nas postagens dela, a Sandra pegou encomenda de outras cidades também. Já 2 ou 3 encomendas, né, Sandra? Depois fala aqui para as meninas, tá? O carro da pamonha, ele passa todo dia aqui. eu vendo mais no Vale da Paraíba do que na minha região, com certeza. Eu calculo de acordo com o número de peças. É isso aí mesmo, tá, Penha? Bom, eu já me perdi totalmente aqui. Bom, e aí eu tava falando dessa questão de custos fixos, porque ali em custos fixos eu tenho que ter uma média do que eu gasto, porque a gente vai sabendo, conforme ali a gente trabalha, a gente paga as contas da nossa casa, a gente sabe qual é a média que a gente gasta por mês, né? Então você pode fazer uma média, tá? E é por isso que entra também as compras programadas, porque com compra programada fica muito mais fácil você colocar preço na sua mercadoria e um preço certo, né? Sem esse achismo, eu acho que eu tô ganhando. O acho que eu tô ganhando, a gente não consegue ver dinheiro, né? Então, por isso que a gente, quando fala também em compra programada, é pensando nesse conjunto de estratégias que a gente trabalha para que a gente possa ter resultado, para que a gente possa colocar preço nas coisas da gente de uma forma bem assertiva, tá? Quais são as hashtags de maior retorno? Paty, depende do material, né? Se você faz bolsa, hashtag bolsa. A Sandra, ela faz organizador, ela coloca hashtag organizador. É uma hashtag que funciona para ela. Depende do segmento. Bom, o MEI entra também em custos fixos, tá? MEI entra em custos fixos, porque é uma conta que você paga todo mês. Se você tem MEI, então ele vai entrar em custos fixos. Se não tem MEI, não coloca, né? Os custos variáveis, eles são bem mais simples de calcular dentro da peça, porque ele é tudo que você gasta só quando você vende aquela peça, né? Então, por exemplo, uma taxa de cartão, ele é um custo variável. Por exemplo, uma taxa do elo 7, você só gasta aquela taxa quando você paga, né? Quando você paga, não, quando uma pessoa compra com você no elo 7. Então, ele entra em custos variáveis, ele não é um custo fixo, tá? Então, custos variáveis é tudo que entra ali de taxa, normalmente são as taxas, né? E tem uma diferença de custo variável para material. Custo de material é outra coisa, tá? O custo variável, normalmente eu só coloco taxa. Quando eu pago alguma taxa, taxa de cartão, alguma coisa assim, tá? Ou taxa de plataforma, taxa. Para simplificar bem aqui para vocês, tá? Então, custos fixos é tudo que a gente gasta para manter o nosso ateliê, independente da gente vender ou não,
é um gasto que a gente tem todo mês, e custos variáveis são custos que você tem quando você vende o seu produto, tá? Então, essa parte de custos fixos e custos variáveis, ela é uma etapa, né? É uma parte ali da precificação. Lembra que precificação, ela não é nem só custo de material, nem só custo de fixo, nem só custo variável. Tem ainda mão de obra, é um conjunto de coisas que a gente precisa somar para poder achar o valor real do trabalho da gente, tá? Lu, me diga uma coisa, eu tenho X valor de água, energia, internet e aluguel. Somando tudo dá X valor. Esse valor X eu posso pôr em cima 25% sobre ele? Não, gente, não, Ana. Não tem nada a ver. Você não tem esse negócio, lembra que esse negócio de tipo dividir pelo número de peça ou multiplicar. Não, isso não existe, tá? Não existe, não. É um jeito errado de pensar em precificar, tá? Não é nada disso, tá? Uma dúvida, como faço? Quero comprar uma doméstica e quero comprar material. Como faço isso? Quero comprar uma doméstica e quero comprar uma... Não entendi, menina chique. Não entendi a sua pergunta. Meninas, olha só, eu tô pensando seriamente em pegar o meu curso, porque eu sempre tive esse curso de precificação para vender ele separadamente para as minhas alunas. Tanto é que mesmo antes do Lucrativa, a Cíntia já tinha feito esse curso de precificação comigo lá em Aracaju. Eu tô querendo colocar ele num preço bem acessível para vocês poderem, quem se interessar, comprar o curso de precificação, porque eu vejo muitas dúvidas e é o que eu falo, eu preciso de papel, caneta, quadro para poder explicar toda essa estrutura. Eu consigo aqui orientar como é mais ou menos, mas eu não consigo fazer aqui nas lives para vocês. Então eu quero ver se eu coloco esse curso bem acessível para que vocês possam adquirir, quem se interessar. Tá? Porque é uma estrutura. Lembra que precificação é uma estrutura, não é uma coisa só, tá? Quem faz ela nesse sentido de dividir, multiplicar, gente, isso não funciona. A gente precisa, quando a gente... Olha, ó, tem muita gente, ótima ideia, isso é legal. Eu vou tentar viabilizar isso para vocês. Ó, a Cíntia tá falando que fiz e foi excelente. Você já sabia, né, Cíntia, precificar. Vale super a pena, meninas, vai abrir o olhar. Eu vou fazer isso, meninas. Eu vou tentar... Essa semana eu vou resolver isso para poder passar para vocês. De poder pegar esse curso todinho de precificação e trazer para quem quiser consumir num preço mais acessível, para a gente acabar com esse mito de precificação, porque isso é uma dúvida muito séria, né? E mesmo eu fazendo as lives e vocês falam, Lu, tá clareando, mas falta fechar todo esse raciocínio, né? Então, assim, as lives eu tenho trazido para conscientizar vocês da importância que é precificar, da importância que é fazer isso certo, porque olha só, tem uma coisa, viu? Não adianta a gente pegar... E outra coisa, eu não uso planilha, a Cíntia sabe. Você acha legal planilha de como precificar o seu artesanato? Eu não uso planilha. Eu uso o método raiz, calcular na mão. É totalmente diferente. Você consegue ter um olhar totalmente diferente. O que acontece com as planilhas que eu já vi? Uma parte da planilha funciona, outra parte não funciona. Infelizmente. Aí vai lá, beleza,
essa parte aqui tá batendo direitinho. Quando eu vou fechar o preço, dá totalmente diferente do meu método raiz, entende? E quando nem todo mundo se dá bem com planilha, eu prefiro fazer à mão. Até hoje eu faço à mão. Eu não uso planilha para precificar, tá? Pode ser que futuramente eu consiga arrumar alguém que faça o meu método em uma planilha ou em um aplicativo. Ainda não consegui, já até procurei, mas ainda não consegui. Eu vou fazer isso, meninas, eu vou dar um jeito de separar essa parte do curso de precificação e trazer ele mais acessível pra gente desmistificar isso aí. Verdade, se perder a fórmula já era. Né, Cíntia? Gente, método raiz para algumas coisas, E o método raiz serve para precificação inteira. A gente começa com o método raiz e finaliza com o método raiz. Mas sabe qual é a diferença do método raiz que eu uso? Que até se eu precisar calcular, às vezes até na rua, depois que eu acho a taxa do meu método raiz lá, eu consigo calcular até na rua. Então, super funciona. Lu, acho que quando falei planilha, usei o termo errado. Uso tabela. Tabela, você diz para precificar? Então tá, meninas, deixa eu continuar aqui. Bom, o que acontece é que, infelizmente, o artesão, ele acredita que por ele trabalhar em casa, ele não precisa fazer esses cálculos, né? E acaba achando que ele não tem curso, só que isso é uma ilusão, né? É o que a gente fala. Se o artesão, ele não coloca essas coisas no papel, ele não consegue fazer dinheiro, aí fica sempre aquela sensação de... E olha só, meninas, a precificação, ela ajuda a gente, inclusive, a fazer estratégias para vender de outras formas. Então, por exemplo, a nossa Luluzinha aí que falou que em Belo Horizonte está tudo fechado. Ok, Belo Horizonte está fechado, vamos vender pela internet para vender em outras cidades. E aí, o que eu posso fazer para alcançar mais pessoas na internet? Então, a precificação, ela ajuda a gente a raciocinar em trabalhar outras estratégias para alcançar aquilo que a gente quer. Porque você tem a real visão do que você precisa fazer, do que você está ganhando ou deixando de ganhar. E a gente consegue fazer até uma previsão. Se eu vender tantas peças dessa aqui por mês, eu consigo tanto de salário. Se eu vender menos que isso, eu vou ter que montar uma outra estratégia para alcançar isso, entende? Então eu falei para vocês que quando a gente calcula custos fixos ali, que é uma das partes mais importantes da precificação, a gente consegue ter uma noção de quanto que a gente precisa faturar por mês para poder alcançar essa meta que a gente quer. E quando a gente tem esse olhar de quanto a gente precisa faturar por mês, a gente começa a trabalhar com meta. E trabalhar com meta faz total diferença na vida da gente, porque aí a gente começa a estipular micrometas, metas para poder trabalhar e alcançar o que a gente precisa. Trabalhar no achismo, gente, no escuro, não vai fazer vocês viverem do artesanato. Não vai fazer. Isso é um fato real, tá? Lu, quando damos um mimo para uma cliente VIP, esse mimo deve ser embutido nos cálculos? Não, eu não embuto não, porque quando eu dou um mimo barato, né? Então, não coloco nos custos, não. Lu sempre fala que a máquina melhor é industrial, por mais simples que seja. Gente, máquina industrial é vida. Ela pode ser aquela chulé que você compra
até lá no Mercado Livre, aquelas antigas e barulhentas, vai dar de 10 a 0 na sua máquina doméstica, tá? Lu, eu precifico através do Elo 7 minhas peças, bonecas e bichinhos em tecido. Eu não conheço esse tipo de precificação do Elo 7, não. Lu, eu quis dizer que a gente deve tirar um valor X todo mês para comprar material e máquina. Aí, o que você pode fazer, ateliê menina chique, não é tirar um valor X, porque isso, na verdade, você não tira um valor do ateliê. Como esse valor já vai estar calculado em custos fixos, custos variáveis e tal, quando você precisar usar esse valor, né, não tem problema. Porque mesmo que não esteja pago, né, se você ainda não tiver conseguido fazer um caixa para isso, o ateliê vai conseguir pagar isso nas peças. Então não é que você tira um valor. O ideal era a gente trabalhar com um caixa, né, que a gente chama o giro de caixa. O ideal era o artesão ter um dinheirinho, tipo, para embutir ali no negócio dele. Só que isso, hashtag vida real, acaba não acontecendo com ninguém. Só que a gente calcula, tudo isso vai estar embutido no seu preço, né? Verdade, a precificação correta amarra as pontas soltas, porque você vai fazer a gente desenvolver processos de produção, divulgação e compras. É exatamente isso. A gente trabalha... eu gasto tanto, eu preciso ter tanto por mês, entende? E no momento, gente, que a gente coloca tudo no papel, a gente percebe que tem várias coisas ali que passam despercebidas. É o que a Cíntia fala de que amarra as pontas, né? Ele pega tudo ali e dá aquela visão que a gente precisa ter. E aí é possível perceber o porquê a gente não conseguia ver a cor do dinheiro no ateliê, entendeu? Então é importante criar a consciência que a precificação é a alma do nosso negócio criativo. Ela é a alma. É por isso que eu tô falando que eu vou dar um jeito de disponibilizar esse curso mais acessível para vocês, pra gente... pelo menos essa etapa falar assim, não, isso aqui, o resto a gente vai ajeitando aos poucos. Mas a precificação, ela é uma coisa que ela não pode estar solta. É uma parte do seu negócio que você só vai conseguir começar a arrumar a casa se você sabe precificar corretamente. Então... é lógico que existem aí várias outras etapas do negócio criativo da gente que é super importante, como ter um nicho que eu venho falando, criar uma marca para o seu artesanato, ter um Instagram comercial e tantas outras coisas. Mas se você não sabe precificar, não vai adiantar. Porque você pode ter o Instagram mais lindo da face da Terra, mais top da galáxias, que não vai adiantar se você não sabe precificar, porque você não sabe para onde está indo o dinheiro e nem se o que você está vendendo você está tendo realmente lucro, né? Parei para me redefinir e aperfeiçoar, pois não sei precificar. Pois é, Cleide, é bem por aí mesmo. E ó, é muito mais fácil a gente começar a ganhar dinheiro quando a gente sabe precificar, né? Porque se você não sabe precificar, não adianta nem ter essas outras partes aí do ateliê bem feitas, né? Ah, eu até lembrei, Cíntia, da questão que você precificou. A Cíntia fez precificação 2 vezes. Eu não sei se ela fez uma reciclagem no Lucrativa, mas como ela já tinha feito precificação comigo em Aracaju, olha só como é que é essa questão, e eu vou até recapitular isso aqui agora, porque pode ter passado despercebido em uma live aí. A Cíntia, ela fez, quando surgiu essa questão das máscaras, né? Aí o pessoal vendendo máscara R$5, máscara R$5, aquela coisa.
a Cíntia foi lá e precificou, calculou exatamente na ponta do papel para saber quanto que ela poderia vender uma máscara. E quando eu falo em quanto pode vender uma máscara, ou seja lá qualquer coisa, é justamente embutir dentro da máscara custos fixos, custos variáveis, mão de obra de corte, o seu salário e tudo isso. Entende? Então, a Cíntia chegou ao preço de R$ 9,50 na máscara dela. Então, na hora que ela jogou a precificação dela, qual foi a conclusão que ela chegou? Por menos de R$ 9,50 eu não vendo, a não ser que seja doação. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ó, a Cíntia falando aqui, ó, isso, Lu, fiz o cálculo de tudo isso. Então, é lógico, meninas, presta atenção. Eu tô citando a máscara de exemplo porque ela é a mais atual, né? Mas, por exemplo, a Kiki fez a precificação lá e falou, Lu, vou vender a minha máscara a R$6 porque eu quero vender num preço solidário. É outra coisa, tá? É outra coisa totalmente diferente. Lu, pela precificação da Lu Lucrativa, eu consigo ter uma boa ideia de tudo. Amor com retalhos, na Lu Lucrativa tem toda a parte de precificação. Se tiver dúvida, me grita. Mas tem 18 aulas de precificação lá dentro, tá? Lu, o que fazer quando precificamos e achamos que ficou caro? Tem que analisar se ficou caro mesmo. Isso só vai dar certeza pra gente se você precificou do jeito certo, né? Se não precificou do jeito certo, você nunca vai saber. Vai ficar achando que tá caro. Agora é lógico, se eu precifiquei e tem uma peça ficou muito caro, muito acima da concorrência, aí é a hora de analisar se vale a pena manter aquela peça ou se não vale a pena, tá? Então, a gente precisa analisar essas coisas. Quando a gente vai precificar, vale a pena manter a mercadoria, né? Mas aí tem que saber se a precificação tá certinha de verdade, tá? Bom, então eu tava falando da questão da precificação da máscara da Cíntia, porque foi o resultado mais recente. Então, lógico, teve gente que vendeu máscara a R$3, teve gente que vendeu a 5, teve aluna minha lucrativa que vendeu a 6, mas aí ela também fez os cálculos e resolveu, não, eu vou vender a 6 porque é um preço solidário, o que é totalmente diferente, tá? Agora, se você vai lá, precifica uma necessaire sua e você viu que o mínimo que você pode cobrar naquela necessaire sua é R$35 e você cobra 25, né? E é diferente você fazer, por exemplo, 25 em uma peça e ficar cobrando 25, mesmo tendo a consciência de que o valor ideal seria 35. Mas aí você vai saber por que é que você não tá ganhando dinheiro, entendeu? O olhar muda totalmente, né? Que mais que eu tenho que ver aqui com vocês? Você sabe, ô Cíntia, que a Lígia também fez o cálculo, chegou no preço acho que de R$9,15 na máscara. E teve uma outra que chegou no preço também de R$9,50 igual você. Então, é isso mesmo, né? A grande maioria das artesãs aí calcula, infelizmente, ainda naquela coisa de que, vou dobrar, vou triplicar, né? Eu gastei R$1 para fazer a máscara. Se eu vender a R$5, estou lucrando 4 vezes o valor. E não é isso, só que você esqueceu que você precisa manter esse boteco funcionando. Então, tem que incluir em cada peça o seu salário, mão de obra e por aí vai, tá? Como eu vim falando aí
durante essas lives, tá? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar com vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mais uma coisa antes da gente concluir a live, que eu sei que já tá dando a hora aqui. Um jeito que já pode clarear muita coisa aí para vocês é coloca no papel tudo que vocês gastam no ateliê de vocês. Quais são os custos fixos do ateliê? Já é um super começo. Tem duas coisas que, por sinal, vocês já podem fazer, né? Que é o cálculo do material de cada peça e os custos fixos, porque eu já expliquei bem direitinho como é que faz um e como é que faz outro, tá? Lu, foi bem parecido, a diferença da variação se deu aos valores diferentes. Sim, Cíntia. E às vezes até os custos fixos dela é diferente, um pouco diferente do seu, um pouco mais barato que o seu. E aí você vê, mas é essa a média mesmo, né? Porque a Lígia chegou no preço de R$ 9,50. A minha outra aluna também chegou, agora não vou lembrar qual o nome da menina que fez também, que deu 9,50. E você também deu 9,50. Então é esse o preço mesmo, né? Esse é o preço que seria aquele preço que manteria ali a sua estrutura do seu ateliê, tá? Onde entra o lucro da peça para ter capital de giro? Também no preço, tá? O lucro também entra. Só que muito ao contrário do que as pessoas pensam, o lucro não é tipo o lucro de 50%, entende? Porque senão fica inviável. O lucro, o próprio Sebrae fala que um lucro saudável é o de 10%, 20%. Até nas nossas peças, até que a gente consegue, dependendo da peça, a gente até consegue colocar 50%. Mas não é toda peça que a gente consegue, não. Tá? E lucro, você já ter um lucro de 20% no seu negócio é muita coisa, porque ele tá bancando já toda a sua estrutura, salário, mão de obra, que é onde você ganha, né? As pessoas pensam que o lucro é onde você ganha, e na verdade você ganha no seu salário e na mão de obra, tá? Então tem uns mitos aí que são complicados, né? Tem hora porque cada um fala uma coisa. E quando a gente gasta dinheiro para montar ateliê como móveis, prateleiras, isso tudo entra em algum cálculo, isso é investimento, né, Kika? Isso, na verdade, é um investimento. Esse investimento, qualquer investimento que você faça no seu ateliê, quem vai pagar é o lucro, tá? Então, quem paga essa conta, no caso, é o lucro. Então, se você vai investir em um curso, quem paga isso a longo prazo é esse lucro que a gente está falando, tá? Lu, então, vai sair um curso... Giovana, eu vou disponibilizar esse curso separado de precificação, num preço mais acessível para quem quiser adquirir, para a gente conseguir sanar essas dúvidas aí, porque é o começo de tudo, é a precificação. Raquel, não é que o lucro é da... isso. Na verdade, o lucro é para quando você quer investir em um curso, quando você quer investir num maquinário, é para isso que existe o lucro, tá? Então, o lucro, na verdade, ele é usado para isso dentro da empresa. Então, num caso de mobiliário, né? Porque esse mobiliário, é lógico, você compra ele para o ateliê, então ele acaba sendo um investimento do ateliê. Tá? Lu, você anota tudo ou você usa... Eu não uso planilhas. Eu anoto tudo. Quando eu faço a precificação, é tudo no canetão. Mas não é também nenhum método complicado, não. Mas é tudo no canetão, tá? Meninas, nossa live tá acabando.
Amanhã eu volto. Amanhã tem mais. Tira print, meninas. Tirem print e coloca aí qual foi a sacada da live de hoje. Quem ainda não tá lá no nosso grupo, na comunidade Lucrativa, em falar nisso, hoje eu vou colocar as regras lá do combinado Não Sai Caro. Não quero esquecer, vou colocar no arquivo da comunidade pra gente ficar com esse arquivo lá e vocês terem acesso mais fácil, tá bom? Amanhã eu tô de volta. Um beijo no coração de vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia de vocês, que eu adoro sempre, tá? E amanhã eu tô de volta. Amanhã eu trago essa resposta do curso, prometo, tá bom? Patrícia, lá na comunidade, não, eu tô colocando as lives lá, eu tô fazendo aqui e jogando lá, tá? Giovana, para participar da comunidade, tem o link aqui na bio, Comunidade Luluzinhas Lucrativas, tá? No Facebook. Aí todas as lives eu tô jogando lá e tô jogando também no YouTube para vocês não perderem. Só que lá na comunidade tá organizadinho, né? E no YouTube vai ficar, pode ser que fique alguma desencontrada, tá? Beijo, meninas. Boa tarde para vocês, viu?